Olá, meus amigos de todo o Brasil e mundo afora, que a paz do Senhor esteja contigo. Você já ouviu alguém falar assim? Estou andando atrás da igreja perfeita. É possível que você já tenha ouvido falar. A gente fica olhando aí na internet, principalmente, ou em outros lugares, pessoas sempre falando alguma coisa sobre suas decepções com a igreja, decepções com o mundo religioso, decepções com o sistema religioso e coisa dessa natureza. Olha só o que as pessoas dizem. Alguns dizem assim, olha, pastor, explique por que você deixou o mundo religioso. Moça, explica por que deixou a Igreja Assembleia de Deus e foi para a Igreja Adventista. Rapaz, explica por que deixou a Igreja Batista e foi para a Igreja Católica. Homem, explica por que deixou a Igreja Católica e foi para a Assembleia de Deus. Não sei mais quem diz que deixou a Igreja Assembleia de Deus e foi para o Espiritismo e coisas dessa natureza. É muito comum a gente ouvir essas coisas. Houve-se a história de um rapaz que ele chegou com um líder, com o pastor da igreja dele, e disse o seguinte: pastor, eu não vou mais congregar aqui porque eu estou andando atrás da igreja perfeita. E aí o pastor disse a ele o seguinte: você está andando atrás da igreja perfeita? Continue procurando. Mas faça-me um favor, o dia que você entrar nessa igreja, o dia que você encontrar essa igreja, não entre nela. Ele se assustou e perguntou por quê. E o pastor disse o seguinte: olha, você não entra nela porque ela é uma igreja perfeita. Ela será perfeita até o momento que você colocar os seus pés lá dentro. Você colocou os pés lá, essa igreja deixará de ser uma igreja perfeita porque você é imperfeito. Olha que coisa interessante. Ele ficou assustado e depois eu acho que ele começou a entender as coisas. A igreja é perfeita. Existe igreja perfeita? Existe. A igreja é perfeita aos olhares de Deus. Na lente divina, a igreja é perfeita. Sabe por quê? Porque Deus, na sua terna misericórdia, Ele olha para nós, simples pecadores, falhos, cheios de defeitos, e tem a ousadia de nos chamar de nação santa, povo adquirido, sacerdócio real e coisa desse tipo. Então, na lente de Deus, a igreja é santa, a igreja é perfeita. Mas como nós olhamos a igreja aqui, a igreja militante aqui, ela é imperfeita. E por que ela é imperfeita? Ela é imperfeita porque ela é formada por gente de carne e osso. Portanto, pessoas falhas, pecadoras e que têm defeitos. A gente ouve algumas pessoas falando contra a igreja porque saíram da igreja, tornaram-se desigrejados, mudaram daqui para acolá, como se elas fossem pessoas perfeitas, querubins de 7 asas. Na verdade, eles são tão pecadores quanto aqueles a quem criticam. Mas a igreja, ela é imperfeita e sempre será aqui, porque a velha natureza sempre estará em nós. Só existirá um momento em que a igreja de Deus, ela se tornará de fato perfeita. Sabe quando será? No dia da glorificação da igreja. Glorificação da igreja é um termo que se usa para designar o momento da vinda do Senhor. Jesus vai voltar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados. E Paulo explica na sua primeira carta aos Coríntios: aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e aquilo que é
corruptível da incorruptibilidade. Enquanto isso não acontecer, meu amigo, nós estaremos caminhando, peregrinando, frequentando, orando, cantando e servindo a Deus numa igreja imperfeita. Imperfeita porque a igreja somos nós e nós somos imperfeitos. Apesar de que a igreja é o corpo de Cristo, mas ela ainda está aqui, nessa terra, enfrentando, como já disse, a condição da velha natureza. Quando ela for glorificada, aí ela vai receber um corpo espiritual e aí ela vai ser perfeita, de fato, de direito, em todos os sentidos e ângulos que você possa imaginar. Que Deus te abençoe. Não abandone a sua congregação. Esteja presente. Faça a obra de Deus. Evangelize, cante, ore, se consagre. Olhe para a igreja no sentido vertical. Você, Deus, o Senhor, os valores espirituais. E você nunca vai se escandalizar. E a bênção de Deus vai te alcançar cada dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus te abençoe. Um abraço do reverendo Ed S.